Voltamos, segundo episódio, entre a medicina e o milagre. As 72 horas de Heitor foram rompidas. Heitor conseguiu passar contra tudo aquilo que a ciência, que os médicos esperavam, poderiam imaginar. Minho, amiga, como os médicos explicaram a gravidade da situação? Eles chegaram a falar abertamente para você Muito, lá no Fátima? muito. Aí aonde, né, rompeu as 72 horas, veio a neurologista, e ela me chamou e falou, mãezinha, vamos explicar porque a bala atravessou o cérebro todo e não vai poder retirar essa bala. Ela tá do lado do cerebelo, então ela tá quietinha, então o que ela pode ter causado nele? O lado direito dele morreu. Aí eu fui e falei pra ela, não. Ela, mãezinha, o caso dele é muito grave. Isso dentro das experiências que ela já tinha De tido na medicina, né? ela, o lado direito dele, a audição, visão, a perna dele direita, o braço dele direito, não vai funcionar. Meu Deus do céu. Eu falei assim, não, eu não aceito isso. E ela era daquela assim, quando eu começava a falar com ela que eu não aceitava, ela, daqui a pouco eu volto. Aí ela saía. Pra ver que nem ela aguentava. Amiga, nem ela aguentava porque foi muito difícil. Isso foi na segunda-feira ou na Na terça? terça. Eu lembro que eu estava no trabalho, vocês ainda estavam lá, né? Ainda, e eu com aquela coisa assim, ai, você estava sem acesso ao telefone, não Tava tinha sem como falar com acesso. você. Ábido trabalhando, se revezando, indo para o hospital, não encontrava com Ábido. E isso sempre. E nisso, só eu sabia disso tudo, porque minha mãe não sabia, Não, Sandra não Sandra, sabia, ninguém ninguém sabia. E eu sabia. tentando administrar aquilo. E foi numa terça mesmo, que eu trabalhando à tarde lá em Alto, eu liguei para o Gilmão e falei assim, eu preciso de notícias. Eu vou. Não sou disso, mas eu vou mandar mensagem pro Abel. Se ele quiser me responder, o Gilmão manda. Aí mandei mensagem pro Abel. Foi aí que ele acalmou meu coração. Tipo assim, não pedi detalhes. Só falei assim, não precisa falar nada. Só fala se ele tá bem. Aí o Abel foi, tá bem. A gente tá indo. Só Só isso. isso. E foi o Foi. suficiente, amiga. Por- Porque Porque foi. E é, assim, todo mundo lá no colégio já sabendo da situação. Eu lembro que tinha uma corrente, acho que às 3 horas da tarde, né? Daqui da igreja, da que igreja todo lá, mundo se reunia para eles fizeram, interceder. E 3 horas da tarde, eu comuniquei ao meu diretor lá da escola que eu ia sair da sala na época. É, a coordenadora, que era a Ivane, né, na época. Eu saía da sala às 3 horas da tarde, eu ajoelhava na sala dos professores e orava ali por 2 minutinhos, que fosse três isso, minutinhos, e voltava para a sala. As minhas amigas, botando o nome dele na na oração. oração, todo mundo comovido, todo mundo. E aí que eu fiquei sabendo, ai, fulano tá orando por ele. Ai, Heitor, o menino da bala perdida. Ah, tá na igreja de fulano. Os parentes do lado lá do meu avô, Renata, o marido dela, é pastor de uma igreja lá em Austin. E aí eu fiquei sabendo por conta disso. Porque as minhas amigas congregam na igreja deles. E Ah, levaram o nome do Heitor. E ela falou assim: Heitor, filho do Ábido, porque eu dei o seu nome, eu dei o nome do Ábido. E lá eles ficaram sabendo da situação do. Aí ela, Gina, esse mundo é muito pequeno. A sua prima, o marido dela é pastor lá na igreja. E tava muita gente orando por ele, muita gente. muita gente orando por ele, aproveitando na gente, agradecendo Agradecer. a todo mundo que entrou nessa corrente, todo mundo que se preocupou, mandou mensagem, orou, Muito. foi muito importante. Cada oração foi recebida. Foi no Aí céu. fala, aí a médica Aí falou ela foi e isso falou e Heitor isso. ainda em Lá, coma induzido, ó, meu Deus. Aí ele querendo acordar, querendo danado, acordar. querendo. Ele querendo acordar. Aí ela foi e falou. Aí ela voltava. Aí ela, mãezinha. Aí vinha com aquela vozinha da mãezinha. Aí eu, então. O Heitor, ele tá querendo acordar.
a equipe conversando, então nós vamos manter a sedação, vamos aumentar a sedação, porque ele está querendo acordar. Aí, né, chegou lá, ele fez outra tomografia, hoje ele vai fazer outra tomografia, isso na terça-feira. Aí, só que ele estava com pique, acho que é pique o nome, porque quando ele queria acordar, quando o cérebro dele ativava lá, ficava, né, ele, ele disparava. O aparelho soava um alarme, né? E elas vinham correndo, portanto, onde ele estava deitado, elas deixavam já a bandeja, as seringas da sedação. Né? Era um pouquinho, elas aumentaram, e elas toda hora apitava, elas vinham correndo. E ele querendo E vir. ele querendo acordar. Ele querendo acordar. Aí, belo dia, na terça-feira, entrou uma enfermeira. Esse enfermeiro, muito bonzinho, eu falava, meu Deus, se você permitiu ele chegar aqui, é porque alguém, né, precisa conhecer o seu milagre, porque ele vai ser milagre. Isso veio essa enfermeira, ela é chefe aqui na Modular. Aí ela falou assim, ele iria pro Modular, né? Aí eu falei assim, se não tivesse a vaga, porque lá no Modular eu já estava sabendo que ele ia chegar. Eu estava de plantão lá no domingo. Eu falei, e hoje eu tô aqui. Aí ela, a senhora tem fé? Eu falei, tenho. Aí ela, que o Deus que fez na vida de Lázaro, o Deus que fez na vida da mulher do fluxo de sangue, e que fez na minha vida, vai fazer na vida do seu filho. Aí ali eu voltei a chorar de novo. Porque na segunda-feira eu vim em casa, né? Eu tive que ir na delegacia buscar o papel, eu e meu esposo, eu e Abdon, fomos na delegacia, e eles lá me pedindo, eu falei assim, eu não vou sair daqui, vou deixar ele sozinho. E eles não queriam deixar a minha irmã ficar lá. Eu falei, eu só vou lá buscar o papel se vocês deixarem alguém ficar aqui. Aí, por fim, deixar. Tipo, a mãe tá louca, né? Por fim, deixaram a minha irmã ficar lá e eu fui na delegacia, voltei e passei em casa para pegar roupa. Aí no meu quarto, ali foi onde eu botei tudo para fora. Eu gritei, eu chorei, foi aonde eu questionei. Por que o meu filho? Por que o meu filho? Se tinha tanta gente, tantos adultos. Porque assim, a gente, ao certo, a gente não sabe. A gente tenta imaginar como é que foi. Porque se ele estava de pé, né? Pela questão lógica, ele estava de pé. Você falou para ele baixar para pegar a bala, então foi nesse inteirinho que ele abaixou. Aí vem a culpa. Aí você para pra pensar em. Aí a hora que. Aí eu falei assim, se eu tenho fé, eu tenho que entregar o controle para Deus. Porque ele não vai agir se eu ficar na dúvida. Aquela coisa. Por fim, aí na segunda-feira, botei tudo pra fora e falei que eu não me permitia mais chorar. Aí voltei pro hospital, a minha irmã me ligou falando que eles queriam fazer outra cirurgia no Itu. Falei, fala pra eles não botar a mão, eu tô chegando. Mas eles explicaram errado, que era para ele tomar sangue. Aí chegamos lá, tal, assinei, ele tomou uma bolsa de sangue, porque ele tinha perdido sangue na cirurgia na posse. Aí, por fim, fiquei no hospital, a Abby ficava comigo, aí ela veio e falou, essa enfermeira falou, então, você tem fé? Eu falei, tenho. Ela, então entrega o controle, fica calma, continua nas suas orações. Eu falei, amém. Aí ela, eu vim de 7 paralisias. Nossa, mãe. Não tenho sequela. E seu filho não vai ter sequelas. Tenha fé. Eu falei, amém. Ela, você tem óleo ungido? Eu falei, tenho. Ela, então você coloca uma gotinha, vai orando e ungindo ele. Eu falei, tá bom. E nisso que eu peguei o óleo ungido, fui ungir ele chorou. Aí ele começou a chorar, desceu a lágrima E isso nele. sedado. Sedado. Aí ela ali comigo, ela pediu, ela falou assim, bota uma gotinha de óleo ungido e ora. Tá. Aí eu peguei, aí ela, olha a lágrima dele.
Aí ele está recebendo a oração, ele está querendo acordar, mas ele não pode acordar agora. É pro bem dele. Falei, amém. Aí, por fim, foi indo. Só que a neura sempre vinha com aquela medicina, né? Não, não vai funcionar, não vai E funcionar. você ficou muito tempo lá, eu lembro, né, Não sem vinha, revezar com ninguém, você não vinha em não vinha em casa. casa. E o que que te sustentou lá, amiga, esse tempo todo? Né? Porque você tinha que ser a força dele. E de ir ouvindo isso o tempo Ouvir todo tudo. da neuro, do tipo assim, desacreditada, querendo te provar Que, que aconteceria o contrário daquilo que você queria, almejava para ele. O que 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 sus- te sustentou ali dentro? Algum momento você olhou para ele assim na cama, você, porque em casa você falou que teve esse momento de fragilidade, né? Não vou falar nem de que não acreditava em Deus, mas esse momento de teve, fragilidade é super normal, né? Muita pressão, foi momentos de muita incerteza. Em algum momento tu olhou para ele ali no naquele leito daquele hospital e achou de fato que o que a médica estava falando poderia acontecer? Você tentou em algum momento se preparar? sim. Aí entra, né, o meu irmão da Melissa, o Maurício, que é médico, e ele sempre, que ele tinha acesso lá, ele foi lá, ele tinha acesso porque tem uma amiga que trabalha lá, então passava para ele a gravidade. Aí ele falava para mim, você tem que se preparar, porque ainda não tem como a gente sabe o que feriu, que aonde feriu, o que aconteceu, porque não tem como falar assim, ó, parou, do lado direito dele, mas a neura já tinha falado, ó, parou, né? Condenou que estava já parado. O lado direito dele não funcionaria mais. Aí eu falei, tá bom, se Deus, eu só quero meu filho vivo. Se do jeito que Deus deixar ele é porque ele precisa, alguém precisa aprender alguma coisa com isso. Se é ele, se é eu, alguém vai tirar uma lição disso. Então eu olhava, porque a perna direita do Heitor, no momento, era muito inchada, gelada. A perna dele, a mão dele, o lado direito dele realmente era muito inchado. Então, quando ela falava, dentro de mim eu não queria aceitar, mas tinha horas que eu olhava ele ali, todo frágil, todo tubado, cheio de fio. Aí eu falava, ai Deus, como vai ser se meu filho tiver que usar uma cadeira de rodas? Ela falava que, apesar que ela falava, se sobreviver, pode vegetar. Meu Deus. Então ela passava sempre no horário da manhã, e eu estava sempre sozinha. Eu pedia pro Abel vir em casa. E falei para ele, volta a trabalhar, né? Volta a trabalhar, vai lá de manhã, à tarde você vem, dorme com a Brenda. E assim foi indo. Até que numa quarta-feira veio outra doutora, outra neura. Ela, mãezinha, vamos sentar aqui. Aí ela me sentou no sofá que tinha. Aí ela, vou falar para a senhora tem noção da gravidade? Foi. Aí eu falei assim, tem, que um tiro é um tiro na cabeça. Aí ela, pois é, o seu filho pode ser, a doutora Alessandra já falou para a senhora, da gravidade, das sequelas que ele vai ter. Eu falei, então, para a medicina, ele vai ficar sequelado do lado direito. Acho que ainda a última palavra é Deus, Você falou isso para para ela? ela. Aí ela olhou para mim, ela era muito branca, a doutora muito branca, ela ficou com o rosto vermelho. Aí ela, a senhora tem muita fé. Eu falei, tem. Eu falei assim, meu filho, por um tempo ele pode até ficar com a sequela, mas quem dá a última palavra é Deus. Tá bom.